que tem o seu animal. Você acha que a crueldade contra animais só na estatística tem para cães? A gente sempre vê para gatos? Não. Infelizmente, alguns tipos de seres humanos conseguem fazer isso. Geraldo Luiz, Dani, Pajete, já sei o que vocês estão falando. O cara que mutilou o cavalo. Pois é, um cavalo teve as patas cortadas porque estaria cansado. Vejam só esse animal deitado. Nós depois colocamos até, as imagens são muito fortes. E aqui é família assistindo, a gente não precisa colocar essa crueldade pior do que esse cara já fez, né? E o cavalo estava cansado, estava carregando o homem. Foi então que uma testemunha relatou. Tem a foto desse cidadão que fez isso aí, Michel, por favor. E aí o cara pegou um podão e decepou o animal. Decepou, né? Agora, todo mundo sabe que isso é crime. O relato desse jovem de 21 anos que decepou as patas do seu cavalo, que durante uma cavalgada o cavalo se mostrou cansado e exausto, nos leva a crer que a palavra de Deus não mente e que tudo indica que esse mundo está com seus dias contados. Essa reportagem me deixou pensativa e eu levantei e vim aqui fazer esse vídeo para vocês. Porque eu fico me perguntando o que vai na mente de um ser humano para fazer tamanha crueldade com um animal que o carregou durante horas e horas num sol exaustivo. Aquele cavalo estava cansado, mas o seu dono simplesmente retribuiu a bondade daquele animal com, infelizmente, uma malignidade, uma crueldade tamanha que eu acredito plenamente conduzida pelo diabo. A palavra de Deus no livro de Provérbios 12:10 diz que o justo cuida dos seus animais, mas o ímpio até os seus desejos são perversos. Isso para mostrar que o justo, ele tem prazer em cuidar das suas criaturas. O justo, ele não maltrata os animais, pelo contrário, ele vê um animal sofrendo, ele quer socorrer, ele quer ajudar. Porque os animais, gente, eles nos servem. Se vocês olharem, tudo que Deus criou em nosso mundo serve ao homem. Vocês já repararam? As árvores servem ao homem porque produzem os seus frutos, dá sua sombra, suas folhas são remédio. A terra serve ao homem porque produz o seu alimento para o cultivo da nossa alimentação. E tudo que Deus fez, a água sacia a nossa sede, o sol nos cobre com a sua gloriosa luz, também tendo um fator especial e contribui para toda a vida no meio ambiente. A chuva tem também o seu sentido. Então tudo que Deus fez serve o homem. Agora o homem, que é um ser pensante, criado à imagem e semelhança do nosso Deus, como chegou a tal ponto de cometer tamanha crueldade com o seu animal? A palavra de Deus também diz aqui no livro de Gênesis: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja, quando Deus criou o nosso planeta, Deus deu a Adão uma função, e a função era que Adão cuidasse do planeta, inclusive dos animais. A preocupação de Deus com os animais é porque eles são seres indefesos, foram feitos para nos servir. E quantas pessoas cometem tantas atrocidades com seres tão indefesos? Eu fico imaginando o coração de Deus partido, o coração de Deus choroso de ver suas pequenas criaturas tão indefesas serem tão maltratadas na mão do ser que Ele criou para protegê-los. Amigo, tudo isso é uma consequência desastrosa do coração que não conhece a Jesus. Isso é consequência desastrosa do ser humano que não tem Deus na sua vida, de uma pessoa que se entregou ao mundo e aos seus prazeres cruéis, que para ele a vida de um ser vivo não vale nada. E nós precisamos entender que Deus há de trazer juízo sobre essa terra maligna
E essas pessoas não vão passar impune. A palavra de Deus também relata mais alguns versículos e eu quero ler para vocês. Em Deuteronômio 25, versículo 4 diz: não atarás a boca ao boi quando trilhar. Outra preocupação de Deus: o animal já está trabalhando durante todo o dia, por que vai atar a boca do bichinho? Deixa ele comer, deixa ele beber, ele já está servindo ao homem com um trabalho tão exaustivo, tão cansativo. Amigo, se você tem um animalzinho, cuida dele, se ele é um cachorrinho, se ele é um gatinho, se ele é um cavalo, se é uma vaquinha, se é uma galinha, se é um patinho, se é um pintinho. Cuidemos dos nossos animais. Vamos ter a consciência de que esses pobres animaizinhos sofrem tanto nesse mundo de crueldade. Por que nós vamos ainda contribuir para o sofrimento desses animais? Vamos ser bondosos, vamos amar as criaturas, vamos cuidar dos bichinhos como o Senhor quer que façamos. Também no livro de Provérbios 27, capítulo 27 e 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Olha que palavra mais maravilhosa. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Como que suas ovelhas estão? Elas estão cansadas? Estão com fome? Estão com frio? Tem o suficiente de comida para elas? Tem um abrigo seguro para os seus animaizinhos? Olha a preocupação de Deus. O Senhor deixou na sua palavra como que a palavra de Deus é incrível. Procure saber, procure conhecer o estado das suas ovelhas. Que coisa mais linda! Põe o teu coração no teu boi. Ó amado, ó amigo, como é lindo! Põe o teu coração no teu boi, cuida do teu boi. E às vezes nós vemos tanta judiação, tanta judiação. Certa vez, um caminhoneiro que transportava animais para o abate, ele nos relatou uma triste experiência, que eles estavam levando gados para o abate. E ele conta que ele parou para descarregar esses gados que estavam no abate, que era para o abate, e dentro daquele caminhão eles começaram a jogar água para que os gados saíssem. Mas lá no fundo tinha uma vaca e ela não saía por nada e ela estava ali mugindo, né? E então eles pegaram aqueles, eu não sei como que dá o nome daqueles ferrões, né? Eu falo ferrões elétricos, e começaram a dar choque naquela vaca para que ela saísse do fundo daquele caminhão. E ele de longe ficou olhando, e um senhor que estava passando por ali, que relata essa história, não foi o dono do caminhão não, foi um senhor que estava passando, e de longe ele começou a reparar, porque chamou a atenção como que aquela vaca mugia tão alto, ela praticamente estava chorando. E ele conta que todos os homens ali sorrindo, fazendo com maior prazer aquela judiação com aquela vaca. E quando eles conseguiram enfim tirar aquela vaca lá do fundo daquele caminhão, eles viram que ela estava com um bezerrinho que nasceu naquele período que ela estava sendo transportada. Ó amigo, aquela vaca estava simplesmente protegendo a sua cria. E esse homem que contemplou tudo isso conta com um coração muito triste, que esses homens riam e judiavam dessa vaca, e o bezerrinho berrava, e eles então separaram a vaca da sua cria, e diz que essa vaca entrou para dentro, olhando para trás e berrando muito alto para poder proteger a sua cria, mas ela não pôde. Queridos, são histórias como essa que nos faz ver até onde a crueldade do homem chegou. No livro de Timóteo, no capítulo 3, disse: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem, inimigos da criatura de Deus, inimigos dos seres criados por Deus. Mas eu posso te afirmar que o Senhor Deus vai trazer juízo e não vai ficar nenhum ato que vai passar impune aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas criticam e dizem, mas se Deus estivesse vendo tudo isso, por que Ele não age? Olha, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E nem os propósitos de Deus são igual aos nossos pensamentos. Uma coisa eu sei, que a palavra de Deus diz que o Senhor Deus há de trazer juízo a todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Está escrito na palavra de Deus. Aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Aqui na palavra de Deus está relatando que a cidade de Sodoma, ela foi destruída por causa da sua impiedade. Deus não poupou os anjos que também se rebelaram lá no céu e preferiram escolher a maldade e a malignidade, e eles estão reservados, diz a palavra de Deus, para o dia do juízo. Por isso, amigo, se você gosta de maltratar os animais, saiba que está reservado para você também um juízo justo, um juízo que colocará fim a toda maldade, um juízo que será derramado sobre todos os seres que infelizmente escolheram ser malignos e servir o lado do mal. Eu gostaria que cada um refletisse, cuidasse dos animais, poupasse a vida desses pequenos seres, cuidasse com carinho, cuidasse com amor, refletisse com grande maldade e malignidade essas inocentes criaturas têm recebido por causa do homem que vive governado